boa noite a todos. Boa noite a toda a espiritualidade, que nós possamos, a partir desse momento, ir acalmando nosso coração, tranquilizando os nossos pensamentos, nosso espírito, agradecendo a Deus por mais um dia, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, nosso Mestre. Que, sob o olhar da espiritualidade maior, os cuidados de irmã Anastácia, pela sua equipe, em especial as equipes veterinárias responsáveis pelos cuidados, pelo ensino aos nossos irmãos menores, possamos ter uma noite de muita luz, de muito refazimento, de aproveitamento também, e que cada oração, cada prece, os cuidados possam ser direcionados a todos aqueles que necessitam. Os que aqui estão, aqueles que não puderam estar aqui essa noite, bem como todos os nossos irmãos também que estão nos acompanhando à distância, nos tratamentos, pelo nosso canal do YouTube. Então nós agradecemos e possamos então dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Agora nós vamos no nosso evangelho, breve, né? Para não deixar os nossos irmãozinhos aí muito inquietos. Alguém gostaria de abrir hoje? Querem abrir? Abrir? Bom, aqui a gente volta um pouquinho só para começar aqui na parte da introdução. Então o Evangelho hoje foi aberto na introdução, né? É antes do capítulo 1, porém às vezes a gente pula, vamos abrir em outra. Eu acredito que são grande parte dos ensinamentos bastante importantes para que nós possamos compreender o conteúdo propriamente dito, né? Então, na introdução, ele realmente faz um apanhado da metodologia, de como se deu, né, em especial, a revelação espírita, através da qual está sendo orientado para nós os ensinos de Jesus, né? E o item aberto é o item 2, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita, né? Como a doutrina espírita ela tem uma certa verdade, uma certa propriedade daquilo que ela traz para nós. E esse subitem, ele fala a respeito do controle universal do ensinamento dos espíritos. Então vamos lá. Quando a gente fala a respeito do espiritismo, diz-se ter 3 pilares, né? Que ele é uma religião, uma filosofia e uma ciência. E normalmente quando nós vamos trabalhar na área da ciência, que em especial aqui no nosso plano, né, de encarnados, nós temos aí leis que regem cada uma dessas ciências, né, desses estudos referindo-se a determinados assuntos. Então o espiritismo ele também tem a sua vertente científica, que é um estudo sistematizado daquilo que está sendo trazido. Então há fatos, né? Existem, vamos dizer assim, provas para aquilo que está sendo trazido, ensinado e proposto para cada um de nós. Portanto, o espiritismo, quando e diferindo de parte das religiões, ela não foi trazida por um indivíduo. Olha, Lutero, ele não gostava de tal religião, então ele foi lá e abriu uma nova vertente. Tal religião foi fundada por determinado indivíduo e a partir dele, né? Não, o espiritismo ele é uma doutrina que partiu dos espíritos. Só que como que foi trazido isso? Como que os espíritos, de forma geral, nos ensinaram o espiritismo? Porque nós entendemos que quem são os espíritos? Os espíritos são aqueles que aqui estavam e retornaram ao plano espiritual. Na verdade, nós somos os espíritos que encarnaram, né? Porque o nosso plano verdadeiro é o plano espiritual. Porém, a gente precisa entender que os espíritos eles vão passar para nós as comunicações, o conhecimento, segundo aquilo que eles têm de entendimento.
Então o Espiritismo não foi algo trazido assim aleatoriamente, foi uma notícia, foi uma boa nova, foi uma mensagem que foi organizada. Né? Temos a certeza que quem está lá na cabeça do Espiritismo foi Jesus, né? Que é o governador do planeta Terra. Portanto, ele e a sua pleiade de espíritos superiores, né, responsáveis por trazer essa mensagem, eles organizaram, então, o momento certo, viram que a humanidade se encontrava na fase já apropriada para poder compreender a mensagem que o Espiritismo traz, para compreender as luzes, né, que é a claridade, as chaves de entendimento que o Espiritismo vem trazer para nós. Então, os espíritos, de forma organizada, começaram a dar as comunicações, trazendo as referências. Né? Então, começou lá com batidas, né, lá nos Estados Unidos, os irmãos Fox, ouvindo as batidas nas paredes, e ali começaram a ver que era algo consciente, que havia um pensamento por trás. Aí eles fizeram, olha, uma batida é a letra A, 2 batidas, e viram que tinha uma comunicação por trás daquilo. Logo depois, na França, começaram os episódios das mesas girantes, né, que tornaram-se espetáculos, as mesas levitavam, e aí eles amarravam depois cestos que começavam a escrever e dar uma mensagem, até que, né, um indivíduo preparado, que foi Allan Kardec, começa a ver aqueles shows, mas ele falou, opa, se existe algo inteligente por trás, por que nós não vamos compreender o que é isso? Vamos ver o que tem de maior, né? Então começa-se um estudo, né, realmente, para entender tudo aquilo. E aí ele vê que aquilo era algo importante, que tinha uma mensagem, e aquilo abre o pensamento, né? Com certeza ele já era um indivíduo preparado para aquilo, e aí começa a organizar essas informações e ele codifica, ele organiza e escreve aquilo que foi orientado pelos espíritos. Portanto, como eu introduzi toda essa conversa que é a questão da ciência, o Espiritismo, ele também, para ter essa autoridade, essa credibilidade, é a mesma coisa que o experimento científico. Você vai, pega N, né, um número tal de controle ali, e vai aplicar determinado medicamento naquelas pessoas, e aí vai ver os resultados, e a partir daqueles resultados vai se cruzando esses resultados para ver se teve efeito ou não aquele medicamento. O Espiritismo, de certa forma, foi a mesma coisa que Kardec fez. Pegou diferentes grupos de referência, grupos de um trabalho sério, pessoas do Brasil, pessoas da França, um grupo dos Estados Unidos, outros grupos que ele sabia que trabalhavam, e aí ele lançava perguntas. Olha, que é Deus? Aí um grupo falava, Deus é a inteligência suprema do universo. Outro grupo falava, Deus é a maior inteligência do universo. Outro grupo falava, Deus é tudo. E aí você falava, olha, as 3 coisas falou mais ou menos a mesma coisa. Falou a mesma coisa. Então, Deus é a inteligência suprema, né? É a causa primária de todas as coisas. Então, quando ele pegava essas informações vindas de vários lugares e via que todas elas estavam falando a mesma coisa, ele tinha aquilo lá como, isso é uma verdade. Por quê? Porque aquilo era um assunto totalmente novo. E aquelas informações estavam surgindo, que a gente entende que estavam sendo enviadas de forma ordenada. Então esse controle universal dos espíritos é que fizeram com que aquela ideia espírita ela não fosse, olha, a ideia do Kardec, a ideia do Leon Denis, a ideia do Augusto, a ideia do Chico Xavier, não. Os espíritos por todas as partes falavam a mesma coisa. Então esse foi o controle universal. Então não tinha como ser algo particular, uma mensagem inventada por alguém. Não, ela vinha de muitas fontes que se intercruzavam trazendo a mesma resposta. Então aquela resposta, ele tinha ela como uma verdade e a partir da experimentação prática ali das reuniões, dos trabalhos, ele ia constatando que aquilo era verdadeiro. Então ele foi inspirado e com o seu potencial, né, porque Kardec era um educador, ele reuniu tudo isso e organizou esse material que nós temos hoje como sendo as obras básicas do Espiritismo.
Por isso que Kardec foi esse personagem principal aí da codificação, mas ele pegou a informação dos espíritos por esse controle universal e colocou no papel. Então aqui os espíritos dizem para nós assim, se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, teria como garantia apenas as luzes daquele que a tivesse concebido. Então se fosse um homem, foi as luzes do fulano de tal, né? As ideias, né? O pensamento daquela pessoa. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Então, é aquilo que a gente diz, né? Se você vem aqui no Centro de Irmã Anastácia, e aí um dos oradores me falou, olha gente, nós temos uma informação para vocês, porém, ninguém mais no mundo sabe. Somente aqui vocês vão conhecer isso. E a gente te dá uma informação a respeito. Não, só nós sabemos. Pode colocar isso, a gente fala nem no cabide, né? Isso aí você já pode descartar, porque qual a pretensão de uma pessoa só ser detentora de uma verdade universal? Só aqui nós temos isso, só aqui nós sabemos isso, só eu sei isso. Então, não é de uma pessoa, são de vários lugares diferentes do mundo, de diferentes pessoas, de diferentes classes sociais, diferentes níveis de intelectualidade, trazendo aquela mesma ideia, né? Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido seus ensinamentos. Então, só uma pessoa recebeu a comunicação. Então, você pode duvidar isso se fosse de interesse ele falar que foi aquilo, mas não. Foi dado para fulano, para ciclano, para o Mário, para o Gonçalo, para o Solange e tal, em vários lugares, aquilo não é de uma pessoa só, né? Admitindo de sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, quanto muito, convencer as pessoas de seu círculo. Poderia ter sectários, mas nunca chegaria a ter a adesão de todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo ao outro, manifestando-se em toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado ou pode enganar-se a si mesmo. Não poderia sê-lo quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não ficaria menos inesgotável, pois, como ela não está na terra, mas surge em toda parte, todos podem captá-la. Na falta de homens para espalhá-la, sempre haverá os espíritos que atingem todo o mundo e que ninguém pode atingir. Olha que legal isso, né? Se pegassem todos hoje, vamos juntar todas as obras de Allan Kardec, vamos pegar todos os livros espíritas existentes no mundo e nós vamos queimar, porque nós vamos acabar com a doutrina espírita. A doutrina espírita não acabaria, porque viria outro espírito e daria a comunicação, nos auxiliando a receber essa mensagem. Um dia perguntaram para Kardec, né? Os espíritos falaram, na verdade, que se Kardec não tivesse aceitado a missão, não tivesse cumprido, porque ele estava preparado para organizar tudo isso, mas se ele não tivesse aceitado, viria outro e o faria. Poderia tardar um pouquinho, mas com certeza a espiritualidade já tinha um segundo ou terceiro plano, né? Porque a gente precisa entender que existe o livre-arbítrio. Então o Kardec podia, no meio daquela situação, falar, não quero, deixa quieto, muito trabalho, não vou mexer com esse negócio não. E aí tinha deixado para outra pessoa fazer, mas não. Ele assumiu e deixou para nós um legado muito importante. Porém, a espiritualidade falou que se ele não tivesse aceito, viria outro para fazer a atividade dele. Então é isso que eu quero dizer, né? Os espíritos são as vozes dos céus que estão trazendo tudo isso para nós. Porém, trazendo por que agora? Porque agora que nós estamos prontos a aprender um pouquinho mais. Trouxeram tudo? Não. É só a gente parar para pensar que o Espiritismo lá, em 1857, na primeira publicação do Livro dos Espíritos, ele tinha menos da metade do conteúdo. Depois, nas próximas edições, Kardec foi aumentando. Então, na outra edição já são 900 e poucas questões. Ah, então ele falou tudo nessas 900 e pouco? Não.
ele pegou, complementou o Livro dos Espíritos, destrinchou ele em outras obras, escreveu a Revista Espírita. Então acabou ali na Revista Espírita. Não, ele não teve como trazer tudo também. O Espiritismo foi maturando. E aí vieram, olha as obras do Chico, quantos livros o Chico escreveu? André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos trazendo a mensagem. Ainda temos diversas obras sendo escritas constantemente e muita coisa há de vir para complementar. Porém, tudo ao seu tempo, né? O Espiritismo não trouxe tudo, toda a verdade, porque nós não estamos prontos para compreender tudo. Então, hoje é aquilo que nós temos condição de entender. Por que Jesus falava por parábola? Porque a gente não ia entender tudo se ele falasse abertamente. Então, vai aumentando o nosso grau de conhecimento, nós vamos extraindo mais coisas, aprendendo mais coisas, vão sendo reveladas novas orientações e a gente vai podendo ter essas informações ao longo do tempo, né? Alguém gostaria de trazer algum comentário aí? Então esse é o controle universal, né? Que nos dá essa credibilidade do Espiritismo. Eu sempre pensei a respeito disso, mas você fala, nossa, mas por que nós vamos falar? Porque toda religião acredita ser detentora da verdade, né? Eu sou de tal religião, eu acho que aquela minha religião é a verdade. Aí eu falo, por que nós, espíritas, nós temos essa pretensão também de porque só a nossa é a verdadeira e não a do outro, né? E eu acho que justamente o que dá essa robustez para o Espiritismo, além da prática constatando que é diferente de todas as outras, né? É um pouco mais, responde um pouco mais que as demais, mas o Espiritismo realmente tem esse caráter de não ser de uma pessoa, de uma opinião, de não ser fechado. Porque Kardec abriu o Espiritismo e falou, olha, se em algum momento aquilo que nós estamos propondo aqui para vocês estiver errado, a ciência provar o contrário. A ciência, olha que interessante. Não é alguém falar o contrário, é vocês provarem, né, que está errado, fica com a ciência. Porque a ciência ela não pode destoar da verdade. Uma vez que tanto a ciência foi criada, a ciência física foi criada por Deus, como as leis morais foram criadas por Deus. Então uma coisa não pode falar diferente da outra. A religião não pode falar diferente da ciência. Ou uma ou ambas estão erradas. Então Kardec abriu o Espiritismo e falou, se provar que está errado, fica com o que está provado. Né? Até agora a gente não tem visto nada sendo contrariado, mas se em algum momento a gente tiver um pouco mais de capacidade de compreensão, olha, esse ponto eles não podiam ter revelado totalmente, então vamos corrigir, está aberta a doutrina espírita para isso, né? E é o que a grande maioria das religiões não fazem. Olha, tem que ser desse jeito, porque se em algum momento a minha religião ela começar a estar errada, então aí todo o resto é errado, aí vai perder seguidores, fiéis, e aquilo lá vai indo para um caminho que não é interessante. Então eu vejo que o Espiritismo ele tem esse caráter de universalidade porque ele está em tudo, né? Ele está na natureza, ele está sendo trazido pelos espíritos, por pessoas que têm cultura, por pessoas que não têm cultura, por pessoas que às vezes são até mesmo analfabetas e vão lá e dão uma comunicação trazendo um princípio que elas não teriam hoje capacidade de estar, vamos dizer assim, pelo nível intelectual delas, o grau de estudo, tá trazendo isso. Então é uma doutrina bastante, vamos dizer assim, ela é acessível, né? Acessível para todos nós. Então eu acho que é isso que vem trazer para nós esse ensinamento da introdução. Então a introdução do Evangelho é bastante interessante, né? Que ela vem trazendo essas particularidades, como se deu tudo isso. E esse eu acho que é um dos pontos mais interessantes, justamente por nos dar a condição de acreditar, de confiar, né? Certo? Certo. Bom, então nós vamos passar para a nossa próxima etapa, são os passes, lembrando que são trocas de energia, tanto de nós aqui presentes, da espiritualidade que já preparou tudo aquilo que é necessário para cada um, bem como possam também os nossos irmãos responsáveis pelos passes chegarem até os irmãos que se encontram nos tratamentos, aqueles que se encontram nos tratamentos à distância. Então, que uma mão amiga seja estendida a eles, a seus tutores, a seus lares, a cada um daqueles que aqui se encontram, daqueles que nos acompanham à distância, e seja ainda uma noite de muita luz, de muito amor. Que assim seja.